iniciamos a primeira edição do programa Lideranças em Foco, que é uma iniciativa do Notícias de Franca, esse portal de notícias. E a ideia aqui com este programa é destacar o trabalho de pessoas de Franca, da nossa comunidade, que desenvolvem trabalhos importantes aí no sentido de buscar o bem comum, de buscar a qualidade de vida da nossa população, de olhar para aqueles que mais precisam. E eu sei que a cidade de Franca, pelo fato de ter sido prefeito 2 mandatos e vereador, a gente conhece bem a cidade, sabe que Franca é uma cidade que tem uma tradição em trabalhos sociais importantes, que contribuem para ajudar a melhorar a qualidade de vida, principalmente das pessoas que mais precisam do olhar e do apoio, seja do Estado, seja dos governos, mas e também da sociedade. E hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo aqui, na primeira edição do programa, o Alexandre Berbel. O Berbel é uma pessoa, ele vai falar um pouco sobre, é melhor você falar, viu, Berbel, sobre quem é você. Nos programas a gente tem usado dessa ideia da própria pessoa contar um pouquinho sobre o que ela é, que nada melhor do que você para contar um pouquinho sobre você. Mas eu já sei que vocês têm um trabalho importante nas escolas incubadoras, eu já tive oportunidade de participar de reunião com vocês, eu sei que vocês têm uma preocupação de aglutinar pessoas que estão buscando esses projetos tanto de melhoria da sua situação financeira, de geração de emprego e renda, mas também de destacar e apoiar projetos sociais importantes. Então, sem mais delongas, já vou passar para o Alexandre Berbel. Uma satisfação, Berbel, te receber aqui. E a gente gostaria de ouvir um pouco quem é o Berbel e o que te traz aqui. Gilmar, muito obrigado pela oportunidade. Nós vamos ter um bate-papo muito gostoso hoje, se Deus quiser, e deixar informação boa aí para a nossa cidade e para todas as pessoas que vierem a assistir esse podcast. Então, realmente, muito grato. Vamos em frente, vamos trabalhar, Eu nasci aqui em Franca, tenho muito amor pela cidade, tenho um carinho muito especial. Eu fiquei aqui até os 18 anos e fui trabalhar e estudar em São Paulo. Fiquei bastante tempo em São Paulo e agora, recentemente, eu retornei para Franca. E algumas coisas foram muito marcantes nessa trajetória. Então, eu acho que a questão, por exemplo, todos nós, como eu estava te falando, eu entendo que é uma boa mistura de pai e mãe, Nós somos, não tem como fugir disso, Então, eu nasci numa família com muitas diferenças entre o lado do papai e o lado da mamãe, E a gente aprendeu a conviver e a navegar nessas diferenças, e isso é muito bom. Porque eu me lembro, por exemplo, de um aniversário na família, onde havia 4, 5 religiões ali, naquele. Você conviver com esse caldo todo, tanto político como religioso. Como religioso, Eu conheci seu avô. Meu avô era maçom, Alfredo Costa. A minha avó muito católica, a tia Alice, minha mãe, é muito voltado mais para a questão do espiritismo, a família do lado do meu pai, evangélicos. Essa mistura toda gerou o Berbel com todas essas preocupações e busca. Que tem que navegar nesse meio. E a gente tinha um tio muito sarrista que contava a piada de todos. Então, isso era a coisa era leve, era uma coisa gostosa. Então, isso é uma coisa muito, muito positiva. E o meu avô, ele foi a primeira pessoa, como eu estava te falando, a falar para a gente de bem comum. Quer dizer, a gente tem que buscar o bem comum. Nós estamos convivendo, nós estamos vivendo todo mundo junto, na mesma cidade, no mesmo planeta. Por que algumas pessoas tem que ter acesso a tantos recursos e outras tão pouco? Não é fraterno isso. Então, nós temos que encontrar uma maneira de gerar o bem comum, de gerar o bem para todos. Essa é o objetivo, Berbel, desse podcast é isso. É conversar com pessoas que não pensam só no seu interesse pessoal. Claro que todos nós temos as nossas necessidades, seja de trabalho, e isso faz parte da vida, mas assim, olhar e para aquelas pessoas que estão fazendo além disso, E eu sei, assim, pelo pouco tempo que eu te conheço,
mas lendo, participando de reuniões, eu participei acho que 2 reuniões com vocês lá no Escolas Incubadoras, né? E assim, achei muito interessante porque a gente não tem ideia do quanto de trabalho importante que tem na nossa comunidade, seja na área social, seja na área ambiental, né? Pessoas que deixam seus afazeres particulares, né? Deixa, vamos dizer assim, o conforto da sua casa, do bem-estar, de estar ali, uma pessoa tem uma situação financeira um pouquinho melhor e tal, que pode proporcionar a ela, vamos dizer assim, muito conforto e tudo, mas muitas pessoas assim acabam deixando isso e também pensando no que nós estamos dizendo que é o bem comum, que é o que a gente pode fazer enquanto cidadão para melhorar a nossa cidade, o nosso planeta. Né? Quer dizer, acho que esse é uma coisa assim, que me chamou a atenção no trabalho que você desenvolve. Você disse, olha, eu fui para São Paulo, eu estudei, você formou na USP, na engenharia, né? Eu vi pelo seu currículo, um currículo bem consistente, com muitos cursos e tudo, MBA e uma série de outras atividades que você desenvolveu ao longo da sua vida, mas você volta para Franca, né? Quer dizer, os bons filhos a casa torna, e você vem aqui, estamos né? de volta aqui. Com essa experiência que você adquiriu também, porque a gente vivendo, nós estamos fazendo muita coisa, todo vamos dia. Conhecendo, experiências diferentes, e quando as pessoas estão abertas para crescer, porque você pode conviver com isso e não ter proveito nenhum. Exatamente. Né? E eu vejo que no seu caso é diferente. Mas, viu, Bebel, mas continua, eu acabei cortando então, imagina, uma pessoa que me inspirou muito aqui em Franca e continua a me inspirar é o Dr. Tomás Novellino, que foi o fundador do Colégio Pestalozzi, da Fundação Educandário Pestalozzi aqui de Franca. E o Dr. Novellino, ele... Conheci pessoalmente, você conheceu morreu com mais de 100 anos. Exato. Eu não sei se mais ou quase, mas estava beirando estava na ali. beirinha, quase 100. E o Dr. Tomás Novellino, você vê, a fábrica de calçados do Pestalozzi, as creches, a fazenda, o colégio, o lar-escola. Então, é uma pessoa que a vida inteira se dedicou ao bem comum. Né? Muito trabalhador. Destacar uma questão. A última inauguração que eu fiz como prefeito no dia 30 de dezembro de 2004 foi o Observatório Astronômico, que nós colocamos o nome dele. Porque ele tinha um observatório, né, que depois acabou vendendo a fazenda, alguma coisa assim. E aí nós fizemos um projeto, né, que era um centro de difusão científica, nós conseguimos um recurso internacional e inauguramos alguns equipamentos, dentre eles o observatório, que funciona até hoje lá no Champagnat, e tem o nome dele. E eu vou te falar uma coisa, por que ensinar astronomia na escola? Pois é. Você sabe por quê, não? Quem que está na área de educação precisa saber isso. Então é bom deixar a oportunidade de deixar isso bem registrado. Quando uma criança, um jovem, um adulto começa a olhar para o céu, olhar para a lua, olhar para as estrelas, olhar para o universo conhecido, esse pouquinho de universo que está perto da gente, a gente se reconhece, mas é muito pequeno. É verdade, a gente sabe da nossa insignificância. A Terra, né? É uma laranja cósmica, né? E nós somos uma bactéria em cima dessa laranja cósmica. É verdade. Então, rapaz, e essa humildade, ela é socrática, né? Quer dizer, quando a gente tem um pouquinho de humildade, a gente fala, eu preciso aprender as coisas. É verdade. Né? Eu me abro para aprender, e você aprendendo, você vai fazer um trabalho melhor. Uma pessoa em qualquer área. Diminui a sua arrogância, Diminui a arrogância. Por essa explicação que você deu, né, por exemplo, da insignificância do planeta e nossa perante o universo, né, isso também nos deixa menos arrogantes. Menos arrogantes, exatamente. Então aí fica mais fácil de dialogar, fica mais fácil de aceitar as diferenças. Sem dúvida. Né? Aquelas coisas que são bobagens, você não se prende tanto a elas, segue a vida. Né? Então eu acho que eu tive bastante essa influência. Uma outra pessoa maravilhosa que impactou muito a minha vida aqui em Franca foi a dona Rosinha, que criou que conduziu, teve a liderança da UFEC, União, Fé, Esperança e Caridade, ali na Padre Anchieta até hoje, né? Então são pessoas para quem a gente tem assim uma gratidão muito grande, né? Todo mundo que passa pela nossa vida acaba de alguma maneira impactando, contribuindo.
E aí, quando eu fui para São Paulo, eu tive uma oportunidade muito bacana de ajudar a construir lá, retomar o cursinho da Poli, que foi dentro do prédio da Engenharia Civil. Nós começamos lá com uma turminha de 40 e poucos alunos, e depois foi para 80, 160, 320. Naquela época a gente já estava pensando numa questão exponencial. Quantos profissionais que, vamos dizer assim, venceram na vida e que saíram de lá e no trabalho que vocês que a gente começou. Fizeram que talvez se não tivesse o cursinho, não teriam chegado a gente dá acesso a muita gente da escola pública a estudar na universidade, né? Então foi muito bacana esse período. Então foi o cursinho da Poli, depois eu trabalhei ajudei a construir um outro cursinho junto com uma equipe, naturalmente, foi o APROVE, Associação de Professores para o Vestibular. Trabalhei muitos anos com meu irmão, Maurício, numa empresa de consultoria que existe até hoje, que é a Alabama Consultoria, que ajuda escolas aí pelo Brasil afora, né? E mais recentemente a gente construiu, com um grupo de educadores, o Colégio Pestalozzi de Osasco. Então, e o Colégio Pestalozzi de Osasco, que agora deve ter uns 11 para 12 anos, ele foi um espaço de experiência da Universidade de São Paulo. Então, nós construímos lá a experiência de desenvolver edtechs, que são as startups voltadas para a educação, dentro do Colégio Pestalozzi. E dentre elas se destacou e decolou o Game Arcos. Que eu ia falar, inclusive você está vestindo a camiseta, né? A camiseta. Você veste a camisa do Game Arcos, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer um pouquinho desse. Então, esses são dois pilares, né? A escola incubadora é um projeto, um movimento para levar para as pessoas, onde quer que elas estejam, esse espírito empreendedor social. Então, quer dizer, um olhar para graves problemas sociais que podem ser resolvidos por negócios mesmo. Não estamos excluindo o terceiro setor, que é absolutamente maravilhoso, mas nós estamos pensando em negócio social. Tem um videozinho no YouTube chamado Quem Se Importa? Então eu queria até deixar registrado, quem estiver nos assistindo aí, pesquisa no YouTube, Quem Se Importa, você vai ver que tem empreendedores sociais do mundo todo, construindo negócios que funcionam na base da pirâmide, que ajudam as pessoas, resolvem graves problemas sociais. É um negócio e, ao mesmo tempo, está perfeitamente sintonizado com as demandas sociais, com os interesses, né, da maioria. Né? Então, por exemplo, tem um episódio dentro desse documentário que é um grupo da África que colocou banheiros químicos em vários locais. Quem administra são viúvas. Olha que interessante. Então, quer dizer, você está na África, você não tem lugar para ir a um banheiro, você encontra aquele banheiro, você usa o banheiro químico, paga para a viúva, 60% do dinheiro fica para a viúva, 40% fica para a empresa que faz o recolhimento dessas fezes, que faz a higienização dos banheiros, né? E você gera um negócio, negócio? R$1, R$2 todo mundo tem no bolso para usar um banheiro. Aquela viúva está amparada por um negócio e a organização está gerando o bem comum. Nesse vídeo tem esse caso bem contado. E o Game Arcos é um negócio social. A ideia do Game Arcos é levar a leitura para milhares e milhares de crianças. Eu tive a oportunidade de conversar com você sobre isso, e até um destaque que eu acho que seria interessante da gente falar aqui, pegando o gancho do Game Arcos, porque, assim, a gente sabe o quanto as crianças, os jovens, o brasileiro de uma maneira geral é distante do livro. Sim, né? Quer dizer, se você for fazer uma pesquisa, as pessoas leu alguma coisa na escola porque era obrigado, naquela época o professor passava alguma coisa. Tanto é que a gente vê a pobreza do Brasil, por exemplo, em relação às livrarias. Né? Sim. Você sai aqui em Franca procurando uma livraria, nem sei se tem mais. Hoje você acha 2 sebos, né? Mas muito pouco, né? Ao passo que você não precisa andar muito, se for no Uruguai e na Argentina, que está bem próximo da gente aqui, lotado, realidade é completamente diferente. Mas eu acho legal. Queria que você falasse um pouco sobre o que despertou em vocês esse interesse em divulgar, em incentivar a leitura e falar um pouquinho sobre esse projeto. Vamos falar. Eu queria desafiar quem está nos ouvindo agora a parar 1 minuto para pensar numa pessoa da família, uma criança. Pode ser filho, pode ser neto, pode ser sobrinho.
imaginar que essa criança, ela entrou na escola ali com seus 3 aninhos, e essa criança agora está com 13, um jovem já, 13 anos. E você vai levar essa criança para o mundo. Essa criança, daqui a pouquinho, ela vai entrar numa vida profissional, ela vai avançar para a vida. E essa criança, analfabeta. O que é que você vai fazer na sua vida profissional se você não tem a leitura? Isso não é uma dor familiar, não é uma dor da minha casa, não é uma dor da sua casa, essa é uma dor nacional. E entra governo, sai governo e a gente não consegue resolver o problema. E as crianças, a educação é um negócio muito complicado. Depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. O fato é que milhões de crianças chegam analfabetas. E daqui a pouquinho nós vamos ver que isso ajuda muito na questão do desemprego do desemprego juvenil. Porque entre 16 e 25 anos, nós temos milhões de jovens desempregados. Existe o problema. E alguns que não estudaram, nem estudam e nem trabalham, chamados nem. Então, olha o estrago que a gente está fazendo. Agora, quem paga o pato? Quem é que acaba tendo um problema para o resto da vida? É a família. É a família, porque se a família banca, ela vai ter que conduzir uma pessoa com baixíssima produtividade até quando? E se a família não banca e esse menino vai para uma coisa errada, vai para E outra coisa, hoje, com esse tanto de fake news, de mentiradas, essa dificuldade cognitiva e tudo, essas pessoas acabam sendo vítimas, né? Sim. De tudo isso está acontecendo, que você vê hoje com o desenvolvimento tecnológico, com inteligência artificial, com tudo isso. Quer dizer, se a pessoa não tem um mínimo de capacidade intelectual, né, ela vai ser manipulada com muita facilidade. E hoje nós estamos vendo aí a ponto de você ter um grupo grande de pessoas que não acreditam que a Terra é redonda. Exatamente. Quer dizer, uma pessoa que tem um comportamento desse, provavelmente, né, quer dizer, é uma pessoa que tem um nível intelectual muito baixo. Né? Exatamente. Então, o Game Arcos, ele é uma ferramenta tecnológica, ele é uma plataforma, ele tem uma versão gratuita, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo pode criar uma conta grátis, ela vai ter acesso a 12 livros por ano e ela tem a gamificação. Então, para as crianças que estão jogando o game, e o nome game é bacana porque atrai a criança, atrai o jovem, então ela tem acesso a livros digitais e tem acesso a questões que, se respondidas, geram pontos para essa criança. Então você cria um histórico de leitura da criança, pontuação, campeonato municipal, estadual, nacional e agora internacional de leitura. Só na região de Barueri são 31 mil crianças da rede municipal de Barueri que utilizam sistematicamente. O projeto em Barueri já tem 8 anos. Então, é muito bacana. Então, a nossa provocação hoje... custo muito baixo. Muito baixo. Hoje, o Game Arcos para projetos sociais, ele é absolutamente gratuito. Então, se houver creches, houver centros da juventude que queiram, é só nos abordar que a gente disponibiliza as licenças premium gratuitamente para qualquer projeto social. E hoje já existem grupos olhando para o Game Arcos, por exemplo, a questão da energia solar. O sujeito investe 12 milhões e cria uma usina solar. E ele vai dedicar só 1% da geração dessa usina para o social. Então ele é ESG. Então, ele está ligado ao ambiental, está ligado ao social. Então, por exemplo, com isso ele consegue atender, por exemplo, 10 mil crianças do entorno da usina. Olha. Isso Pega aquela área de influência da usina solar, dedica 1% da energia solar, que não é nada. E beneficia 10 mil crianças no entorno. Um retorno extraordinário. Né? Você vai ver a diferença disso se você estudar aquela comunidade depois de 10, 15 anos que um projeto como esse é aplicado. Porque aí você vê os resultados. Né? Como você disse, o nível de capacidade de leitura intelectual, ele é muito baixo e isso te traz inúmeras dificuldades na sua vida, não só para a pessoa, como para a família e tudo. Né? Então eu acho assim, é um desafio, sem dúvida, é um grande desafio, mas por outro lado, né, quer dizer, a tecnologia está permitindo isso, porque se você fosse fazer isso
era impensável até algum tempo atrás, porque Isso. você não tinha essa possibilidade da pessoa ter, né, acesso a um material desse, né, pela internet, através, né, da web. Hoje você tem essa facilidade, só que isso, assim, esse trabalho, para chegar até lá na ponta, depende de pessoas que estejam interessadas e compreendendo essa situação, seja uma prefeitura, seja um governo estadual, seja o governo federal, né, o parlamento, as câmaras municipais, todos, quer dizer, se você tem, mas muitas vezes as pessoas não têm nem conhecimento que isso existe. Sim. Né? Então, assim, esses projetos, eu sei que vocês têm procurado divulgar, inclusive você teve a oportunidade de participar com a gente lá em Brasília, no evento da Associação Brasileira de Municípios, onde você circulou lá tentando, pelo menos, mostrar que existe, né? Exatamente. Até as pessoas se interessarem e trazer é um outro caminho. A sua parte, vamos dizer assim, você fez de divulgar, né, que essa plataforma existe e que, por exemplo, ela pode ser uma ferramenta importante para as prefeituras para melhorar, né, a educação das nossas crianças, dos nossos jovens. Né? Mas, Berbel, a gente está aqui já chegando a quase 20 minutos, né? Sim. Mas a gente tem um pouquinho mais de tempo e eu queria ver, assim, se tem alguma coisa que você gostaria de destacar, porque eu sei que 20 minutos, pela imensidão do trabalho que você desenvolve, né? Mas queria te deixar a liberdade para ver alguma coisa que nós não abordamos aqui, que você acha que seria interessante. Eu gostaria de dedicar esses minutinhos às mamães. Porque o Pestalozzi dizia que a primeira e principal educadora de toda criança é a mãe, né? E esse amor de mãe, ele está na mãe, ele está na avó, ele está na tia. E essas pessoas, elas são muito mais sensíveis ao futuro dos seus filhos, netos, sobrinhos. Então, a provocação é para que essas mamães e vovós e tias, que elas zelem muito pela educação dessas crianças. Porque faz uma diferença enorme. A escola tem o seu papel, tem as suas dificuldades, não é fácil. Você, com toda a sua trajetória, você sabe muito bem de todas as dificuldades que existem ali. Chegam às escolas crianças, onde as famílias zelam de perto pela educação, e existem crianças que chegam e as famílias descuidam. Sabe? Descuidam de vacina, descuidam de 1000 pontos. Então, essa criança, ela às vezes vai para a escola para comer, né, com muita dificuldade. Então, a gente precisa olhar para essas crianças com muito amor, com muito carinho, e quem pode fazer isso são as mamães, são as vovós, são as tias, que elas devem olhar com muita atenção, com muito carinho, para que essa criança aproveite o máximo possível. Os papais e mamães podem ler para os filhos, cria sua conta grátis, entra no Game Arcos, cria uma conta grátis, vai ter acesso a muitos livros. Ler para a criança é fundamental. Fundamental. E assim, o que eu acho interessante nisso tudo é que mesmo as pessoas que têm um nível cultural um pouco mais elevado, teve mais oportunidades na vida e tudo, né? Muitas vezes não se atentam para essa, né? Porque a pessoa está correndo no seu dia a dia, bota a TV lá e deixa a criança brincando sem muita preocupação se aquilo de fato vai trazer algum retorno, algum benefício, né? Ao passo que quem cuida para valer e acompanha de perto, né, e tem essa preocupação de despertar na criança, né, todos esses interesses pelas boas causas, esses interesses pela leitura e tudo que constrói um cidadão, né, de fato, que vai contribuir com a sua cidade, com o país, enfim. Né? Então, esses são grandes desafios, Berbel. Mas eu queria que você falasse, assim, nesse minutinho que a gente ainda tem aqui, sobre as escolas incubadoras, assim, um pouquinho do que é esse trabalho que vocês desenvolvem. Então, a escola incubadora, esse movimento, ele atrai empreendedores que geralmente já têm um negócio em funcionamento. Então, a gente oferece fundamentos de administração para que esse negócio que já existe, ele possa se manter mais firme e prosperar. Ele recebe também projetos novos que as pessoas queiram desenvolver. Também os fundamentos administrativos são os mesmos.
O lado do empreendedorismo, a gente tem essa parceria com o Sebrae, então o Empretec, o comportamento empreendedor também é muito importante para um negócio dar certo. E a gente traz esse olhar de que essas soluções podem escalar. Essas soluções não precisam ficar restritas a um universo mais próximo ali. Não, o empreendedor, se ele abrir a sua visão, ele pode levar essa solução para outras cidades, para outros locais. Vou te dar um exemplo. O Teclas Solidárias. Franca tem muitos projetos sociais maravilhosos e muitas entidades sempre passando por dificuldades financeiras. O Teclas Solidárias, nós já fizemos 2 eventos, vamos fazer um terceiro agora em prol do Instituto Chuí. O que é o Teclas Solidárias? Pensando no bem comum, que foi o começo da nossa conversa, uma entidade recebe os convites para que ela possa vender esses convites e o dinheiro vai ficar com ela. Que já foi o Ame Sua Vida, já foi o Centro Espírita Amor e Caridade e agora vai ser para o Instituto Chuí. Então o dinheiro vai para essa entidade. O Game Arcos ganha visibilidade na cidade ao promover. O Colégio Pestalozzi disponibiliza o Anália Franco, que é aquele auditório maravilhoso, né? Muito grato à Fundação Pestalozzi por esse apoio, né? Um músico, muitas vezes ele treinou anos e ele não tem oportunidade de ser útil, né? Então ele vem como voluntário e aí um carinho especial pela doutora Maria Rosa, que é médica neurologista infantil e que iniciou esse processo, né? A gente tem que agradecer muito a força do feminino aí, trazendo esse amor, né? Então, pessoas simples que nunca tiveram oportunidade de estar numa audição de piano, né, beneficiadas também com isso. Então, você acaba gerando um evento que não precisa ficar restrito à Franca. Esses dias um pessoal de Passos já nos procurou querendo fazer o Teclas Solidárias lá, né? A nossa intenção é criar um modelo que possa acontecer em outros locais. Isso vai acontecer quando agora? O próximo vai ser no dia 25 de maio, no Pestalozzi e em prol do Instituto Chuí. Então, também o Game Arcos vai estar apoiando aí as vendas dos ingressos em prol do Instituto. Muito né? Bem. Bom, Berbel, a gente já Estourou o passou horário. um pouquinho do tempo, mas como o seu trabalho abrange muitas áreas, né? Então você tem condição aqui de ficar uma hora, 2 horas aqui contando o belo trabalho que vocês desenvolvem. Nós queremos agradecer em nome do Notícias de Franca, né, a sua disponibilidade de vir até aqui participar e contar um pouco desse trabalho importante. O Berbel uma pessoa de Franca, né, morou muito tempo fora, mas está de volta aqui, é um empreendedor social, uma pessoa preocupada com o bem comum, e o objetivo desse programa aqui é focar lideranças que estão interessadas no bem comum. Então nós agradecemos a sua participação, né, e torcemos para que esse trabalho que vocês desenvolvem cada vez mais seja fortalecido e também deixamos o Notícias de Franca à sua disposição para divulgar atividades que vocês forem fazer, porque aqui é um portal de notícias, então existe a possibilidade, né, de estar divulgando também os trabalhos que vocês desenvolvem. Muito obrigado, viu, Gilmar? Muito obrigado a você, muito obrigado à equipe. E unidos aí, nós vamos fazer o máximo que a gente puder. Muito bom. Pela nossa comunidade de Franca. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço.